A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui é Gláucia Barreto que está falando. Voltamos com mais um vídeo. E hoje o tema do nosso vídeo é o poder do perdão. Vamos falar sobre perdão. Talvez você não goste muito desse assunto. Talvez você não goste nem de ouvir essa palavra. Mas eu te convido a permanecer aqui comigo para você entender o quão poderoso é o perdão. A nossa leitura de base vai ser Gênesis 50, do 15 até o 21. Eu vou fazer essa leitura para vocês, é uma leitura breve, tá certo? Pode me acompanhar aqui, me escutando, tá bom? Vamos lá. Gênesis 50, do 15 ao 21. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus os tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Aleluias, glória a Deus. A história de José é uma história que fala de perdão, do poder curador do perdão. O poder que o perdão tem nas nossas vidas. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Então, o que acontece? José, ele foi traído pelos irmãos, os irmãos venderam ele como escravo, ele foi parar no Egito como escravo, trabalhou como escravo, trabalhando como escravo, ele sofreu uma armadilha, por causa dessa armadilha, dessa injustiça, ele foi parar na prisão, entendeu? E aí, o que acontece? Lá na prisão, ele foi preso e depois saiu da prisão e se tornou governador do Egito. Então, assim, primeiro, o que a gente aprende com o perdão que José liberou para os irmãos dele? Que José, ele via claramente que ele não estava no lugar de Deus. Ele não era Deus para julgar os irmãos dele, ainda que os irmãos dele tinham feito algo de ruim contra ele. Só Deus é juiz. Só Deus é o justo juiz. A palavra do Senhor diz que a nossa justiça própria é como trapos de imundície. Não serve para nada. Nós não temos capacidade de julgar a ação de nenhuma pessoa. Por isso que Deus nos deixou o perdão, que a chave é o perdão. Deus, ele é o justo juiz. Então, e o segundo ponto que a gente entende sobre essa passagem é que ele tinha uma mente aberta para Deus. José, ele tinha uma mente aberta para Deus. A palavra do Senhor diz que a nossa mente ela tem que estar cativa a Cristo, somente a Cristo. A nossa mente tem que estar cativa somente a Cristo. Ou seja, quando a nossa mente estiver em obediência a Jesus Cristo de Nazaré, verdadeiramente seremos livres. Verdadeiramente teremos uma mente aberta para receber as orientações de Deus. Então eu te pergunto, José estava preparado para ser governador do Egito? Porque depois da prisão ele se tornou governador do Egito. Quando ele morava com os pais, José tinha sonhos. E esses sonhos, a interpretação desses sonhos é que existia governo sobre os ombros dele.
Existia governo sobre os ombros de José. Deus tinha colocado governo, existia uma promessa, mas a promessa só se cumpriu porque José andou em obediência ao Senhor. Mesmo sendo traído pelos irmãos, ele foi vendido como escravo. E ali, trabalhando como escravo, ele sofreu uma armadilha. A mulher de Potifar criou uma armadilha para ele, mas mesmo assim, ele decidiu permanecer em obediência ao Senhor. Ele não caiu na armadilha. José não caiu na armadilha porque ele estava em obediência ao Senhor. Ele estava conectado com o céu. Ele tinha decidido perdoar os irmãos. O coração dele não estava cheio de amargura. O coração dele não estava cheio de sentimento. Então ele conseguiu enxergar a armadilha e caiu fora. A mágoa, o ódio, o ressentimento, o desejo de vingança nos deixa cegos. Nos deixa cegos, impede que a gente enxergue as armadilhas da vida. José, mesmo sendo traído, ele decidiu perdoar os irmãos, e porque ele já tinha naquele momento decidido perdoar os irmãos, ele conseguiu enxergar aquela armadilha e ele caiu fora. Dentro da prisão, ele foi preso. Ele fugiu de uma armadilha, porque fugiu da armadilha, ele foi preso injustamente, e ali dentro da prisão, o carcereiro da prisão teve bondade com José. Entregou a responsabilidade do cárcere a José. José administrava a cadeia. Tamanha era a graça de Deus e o favor de Deus sobre José. E ali dentro da cadeia ele interpretou os sonhos do padeiro e do carcereiro. Então assim, ele mesmo sendo preso, o favor de Deus estava sobre ele, porque ele estava andando em perdão. Ele estava andando em perdão. Por isso que ele estava pronto para ser governador do Egito. Porque mesmo passando pela dor, não foi depois do deserto, depois do sofrimento, depois que ele deixou de ser escravo, depois que ele saiu da cadeia, que ele decidiu perdoar. Não, ele já estava perdoando. Isso aqui é muito importante você aprender. José já estava perdoando mesmo passando pelo sofrimento. Qual é a tua dor? Qual é o teu sofrimento? Qual é a angústia? O que te causaram? O que te fizeram, que te destruíram? Para você decidir perdoar agora. Não espere perdoar quando a dor passar. Quando essa dor passar, eu perdoo. Quando esse sofrimento passar, eu perdoo. Quando esse deserto passar da minha vida, eu perdoo. Não, você perdoa no deserto. O segredo para sair do deserto, o segredo para sair do sofrimento é o perdão. José perdoou, mesmo sendo escravo, mesmo estando na prisão, ele estava andando em perdão. Ele estava andando em obediência ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O perdão era um estilo de vida de José. José tinha o perdão como estilo de vida. Decida ter o perdão como estilo de vida, mesmo em meio à dor. Mesmo em meio à dor. Nota que para vivermos as promessas, Deus tinha uma promessa, Deus já tinha feito uma promessa para José antes dele ser traído pelos irmãos. José sabia que existia uma promessa na vida dele, mas José tinha conexão com o pai. José tinha conexão, José tinha intimidade com o pai. José tinha relacionamento com o Senhor. Por isso ele sabia da importância de perdoar, da importância de estar com seu coração purificado, sem ódio, sem amargura, sem desejo de vingança. Você entende o poder do perdão? A mágoa, o ressentimento, o ódio, o desejo de vingança paralisa a nossa vida. Paralisa, talvez você está se perguntando por que a sua vida não rompe, por que as coisas não acontecem, por que as promessas não são cumpridas. É o ódio, é a amargura, é o ressentimento, é o desejo de vingança que está travando a sua vida. Decida perdoar, decida liberar perdão, porque é dessa maneira, através do perdão. O perdão é a ponte que vai fazer você viver os planos que o Senhor tem para cada ser humano. Deus tem um propósito, mas para que vivamos o propósito de Deus nas nossas vidas, nós temos que perdoar. Aleluias! Glória a Deus!
Eu escolhi também outro motivo que eu escolhi falar sobre sofrimento. Não, daqui a pouquinho eu vou falar outro motivo que eu escolhi falar de sofrimento. Vamos estudar mais aqui sobre a passagem de José. Olha o que ele diz. Os irmãos de José, essa passagem. Depois você lê o capítulo, lê Gênesis inteiro para você ver. Mas se você tiver sem tempo de ler Gênesis inteiro, leia o capítulo 50 para você ver. O pai de José morreu, mas o José foi vendido, mas ele se tornou governador do Egito, mas ele conseguiu rever o pai dele, quando ele se tornou governador do Egito. Ele conseguiu rever o pai dele, mas aí logo em seguida o pai dele faleceu. Quando o pai dele faleceu, os irmãos dele pensaram, pronto, agora José vai se vingar de nós. Ele tá com ódio de nós. Ele vai se vingar, ele vai se voltar contra nós por causa da dor que nós lhe causamos. Né? Então eles chegaram para José, se prostraram diante de José e disse, nós somos teus escravos. Nos perdoa porque o nosso pai nos te deu um recado, mandou te dar um recado para você nos perdoar. Então nos perdoa, nós somos teus escravos. Então era isso que eles estavam esperando de José. Eles estavam esperando de José, no mínimo, o perdão de José. Que pelo menos José nos perdoe e a gente aí se torna escravo dele, mas pelo menos a gente recebe o perdão dele. Mas não foi dessa maneira que José agiu. Não foi assim que José agiu com eles. José disse o seguinte, não tenham medo, tranquilizou o coração deles, entende? Estaria eu no lugar de Deus? Então José entendia quem sou eu para julgar vocês. A minha justiça própria é como trapos de imundície. Quem sou eu para julgar vocês? Eu estou no lugar de Deus. José não queria a glória de Deus. José não queria estar no lugar de Deus. Não queira o lugar de Deus. Não queira fazer coisas na sua vida ou na vida das outras pessoas que é algo que só pertence a Deus. Escolher o destino das pessoas é algo que só pertence a Deus, não a você. José continua. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Isso aqui é muito poderoso. Você consegue entender o que essa passagem nos mostra? Olha o que José diz. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Como é que uma pessoa consegue enxergar dessa maneira? Por isso que eu te digo, não tenha medo de perdoar. Não tenha medo de perdoar. José, ele tomou a decisão certa, a decisão que trouxe paz para o coração dele, trouxe paz para a vida dos irmãos dele, porque ele decidiu perdoar. Quando você perdoa, você toma as melhores decisões. Quando o ódio, a amargura, o ressentimento, o desejo de vingança cega você a ponto de você fazer escolhas erradas, a ponto de você tomar decisões erradas com aquilo que fizeram com você e lá na frente você se arrepende. A mágoa cega, o perdão tira as escamas dos olhos, o perdão faz você se preparar, faz a sua mente ficar preparada, faz você enxergar, você ter clareza. O perdão é luz, faz você tomar a decisão que é certa, a decisão que traz paz para o seu coração, a decisão que traz paz para a situação. Foi isso que aconteceu, por isso que José conseguia interpretar dessa maneira. José conseguia interpretar dessa maneira. José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Quando você perdoa, Deus transforma a maldição. Desculpa. Quando você perdoa, Deus transforma a maldição em bênção. Deus transformou o mal em bem. Deus transformou José no governador do Egito, a ponto de que naquela época, aquela região estava passando por uma situação difícil e a família dele veio pedir socorro ao Egito. E quem era que estava governando o Egito? José. Então foi algo que contribuiu não só para a vida de José, mas para a vida da família dele e de muitas pessoas. Então ele diz aqui, ó. Deus transformou em bem o mal que vocês me fizeram para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então ele entendeu, não era sobre mim.
é algo muito além de mim, por isso que Deus permitiu isso tudo, meus irmãos. Porque era algo além de mim, Deus tinha um propósito com essa dor. Olha o poder do perdão a ponto de José conseguir interpretar dessa maneira a dor que ele estava passando. Ele decidiu perdoar e porque ele decidiu perdoar, ele enxergou as coisas da maneira certa. O perdão faz isso. E eu escolhi também falar sobre perdão porque faz parte do meu testemunho. Eu tive depressão profunda e quando eu estava com depressão profunda, o Espírito Santo me confrontava. Gláucia, você precisa liberar perdão, você precisa experimentar do poder curador do perdão. Um dos motivos de você estar com depressão é porque você tem mágoas escondidas. Mágoas que você pensa que já foi resolvido, mas que você guardou como mágoa dentro de você, como ressentimento, como raiva de pessoas. Coisas que falaram, coisas que fizeram. Então, eu decidi perdoar. Então, eu decidi passar pelo processo transformador do perdão e decidi liberar. E isso foi extremamente importante para que eu saísse da depressão, entende? A falta de perdão, ela cria muros no nosso coração. Ela nos cega, ela cria muros. As paredes da falta de perdão... As paredes da falta de perdão é orgulho, é mentira, ingratidão, rebeldia. Quando a gente tá magoado, ressentido, com ódio, com desejo de vingança dentro do coração, nós ficamos orgulhosos, mentirosos, ingratos, rebeldes, com sentimento de destruição dentro de nós, contra as pessoas, quer destruir todo mundo. É necessário perdoar para tirar o veneno do coração, para tirar o veneno da mente, o veneno da alma. José não tinha orgulho, não tinha mentira, não era ingrato, não era rebelde, porque ele decidiu perdoar. Ele não tinha sentimento de destruição dentro dele. Vamos ler agora Hebreus 12:15. Vamos ler lá 12:15, 12, 14, 15. Hebreus 12, 14, 15. Se você quiser acompanhar na Bíblia, dê pausa no vídeo e leia. Olha o que diz, Hebreus 12, 14, 15. Esforcem-se para viver em paz. Esforcem-se para viver em paz com todos e para ser... Só um minuto, eu vou beber uma água. Vamos lá, vamos ler de novo. Hebreus 12, do 14 ao 15. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. A raiz de amargura, o que a gente aprende? É pecado. Ser amargurado é pecado. Ser amargurado entristece o coração de Deus. Ser amargurado nos tira da presença de Deus. O pecado nos afasta da presença de Deus. Amargura é pecado. A amargura é pecado e nos afasta da graça de Deus. Olha o que está escrito aqui. Leia aí, hein? No 15, Hebreus 12, 15. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Se exclua. Você mesmo se exclui da graça de Deus quando você não perdoa. Você mesmo se exclui do favor de Deus. Você mesmo com as suas escolhas de ser amargurado, ressentido, cheio de ódio, de desejo de vingança no coração. Você se exclui do favor de Deus. A amargura causa perturbação, ou seja, tira a sua paz. A amargura, ela contamina você.
ela contamina a sua mente, seus sentimentos, seus pensamentos, os seus comportamentos, as suas palavras. Os frutos da amargura. Quando você é amargurado, ressentido, cheio de ódio, de desejo de vingança no coração. Quais são os frutos disso? Aqui fala de raiz de amargura, no 15, ó. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura, se você tem uma raiz de amargura dentro de você, a árvore da amargura dentro de você, essa raiz de amargura vai dar frutos. Quais são os frutos? Eu vou dizer para você agora. Quais são os frutos da amargura? De ser ressentido, amargurado, cheio de ódio, de desejo de vingança dentro do coração. Os frutos da amargura são ira, impaciência, rebeldia, inveja, ódio, vingança, mentira, doenças psicossomáticas, úlceras, depressão, manchas no corpo, caroços, câncer, enxaqueca, insônia. É isso que você quer para sua vida? Me diga, continue sendo amargurado. Porque essa a colheita é muito ruim, a colheita é péssima. Espiritualmente falando, a amargura também contamina espiritualmente. Espiritualmente, a amargura é uma porta de entrada para demônios nas nossas vidas. E esses demônios, eles entram, a pessoa que está amargurada, entra na vida da pessoa que está amargurada. Esses demônios oprimem, deprimem, e depois possui a pessoa fica possessa demoníaca, ódio, e depois, muitas vezes, leva ao suicídio. É isso que a amargura faz. É isso que a amargura faz. Amargura, ressentimento, ódio, desejo de vingança é alimento para Lúcifer. É você dar munição para Lúcifer. E quando você dá munição para ele, ele destrói a tua vida. Lúcifer é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Quando você é amargurado, quando você é ressentido, você se exclui, você com as suas escolhas se exclui da graça de Deus. E é vencido por Lúcifer. Ele tem legalidade para agir na sua vida quando você não perdoa, entende? Tem pessoas possessas, pessoas crentes, tem até crentes possessos. Não, Glaucia, crente não. Crente não é possesso de demônio, não é? Não é? Você acha que não é? O que tem de crente que congrega em igreja, que recebe a ceia, que é dizimista e que é possesso de demônio, tá fora do gibi. Tá fora do gibi. Muito crente possesso de demônio. Eu ainda vou fazer um estudo aqui no canal sobre isso. Eu vou te provar dentro da Bíblia que existe crente possesso de demônio. Possuído por demônios. Vai ter um estudo sobre isso. Uma hora eu vou fazer um estudo sobre isso. Vamos lá, vamos continuar. As fases do perdão. O perdão tem fases. Escuta aí direitinho para você saber em que fase você está. As fases do perdão. A primeira fase é a indiferença. Será que você está nessa fase? Você colocou uma pedra em cima da mágoa. Você disse, está tudo bem. Eu resolvi essa situação. Eu superei essa situação que me fizeram. Essa dor que me causaram. Mas aquela pessoa, ela morreu para mim. Você está assim? A indiferença é um dos sinais da mágoa. Tratar pessoas que te feriram, que te machucaram, que te destruíram com indiferença é porque você tá magoada, é porque você tá ressentida, é porque você tá com ódio, é porque você tá com indiferença, com desejo de vingança. A indiferença é uma das características da mágoa. Tratar com indiferença. A segunda fase do perdão é a raiva.
É quando você olha para a situação, é quando você decide pensar sobre a situação. É quando você expõe a ferida, quando você começa a falar sobre aquilo que está acontecendo, quando você começa a pensar sobre aquilo e você sente raiva, você sente desejo de vingança, entendeu? Quando você lembra, quando você pensa, quando você expõe a ferida. A terceira fase do perdão é o conflito. Exatamente, o conflito. O Espírito Santo começa a confrontar você. Ele começa a trabalhar, ele começa a te mostrar que a saída é o perdão. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Para sermos livres, livres das amarras do pecado. E ódio, amargura, ressentimento, desejo de vingança é pecado. Então vem o conflito. A terceira frase é o conflito. O Espírito Santo começa a confrontar você, a mostrar para você que tem ódio aí dentro, tem desejo de vingança nessa mente, nesse coração, tem ressentimento aí dentro, tem amargura aí dentro desse coração. A quarta fase é a frustração. Você fica frustrado quando você percebe que não tem outra saída a não ser perdoar. Você pensa, essa pessoa não merece o meu perdão. Eu não acredito que eu tenho que perdoar essa pessoa. Ela não merece. O que essa pessoa fez comigo foi demais. É frustração, você fica frustrado, é a fase da frustração, você fica frustrado que você sabe que é a única saída para você se ver livre dessa situação, se ver livre desse problema, sair de cima dessa cama com essa depressão por causa de ódio, de amargura e de ressentimento. Então você fica frustrado porque você vê que a única saída é liberar o perdão, é rasgar a dívida. Quinta fase, aceitação. A quinta fase é a fase da aceitação. É quando você decide se submeter à vontade de Deus. Você decide perdoar. Você começa a orar. Você faz campanha de jejum e oração. Pai, me ensina a perdoar. Eu quero perdoar, quebra as amarras do ódio, do desejo de vingança e do ressentimento do meu coração. Você começa a estudar, assistir pregações sobre perdão, a ler livros sobre perdão. Então você aceita, você busca em Deus o perdão. Você aceita e decide perdoar, entendeu? Você começa a liberar o perdão, a orar pelas pessoas que te machucaram. Você ora pelas pessoas, você começa a abençoar em oração, você começa a pedir a Deus para tirar esse desejo de vingança, esse ódio, esse ressentimento, essa amargura do seu coração. Então é a fase da aceitação. Você aceita, eu quero perdoar essa pessoa, eu quero rasgar essa dívida, eu quero liberar essa pessoa da minha vida. A sexta fase é paz. É a fase da paz, é quando você verdadeiramente consegue perdoar, verdadeiramente você liberou. Você não vai mais, quando você vê a pessoa, você não vai mais pro outro lado da rua, entende? Você vai na mesma rua, você olha na pessoa, você dá um bom dia, você dá uma boa tarde, você dá uma boa noite. Você não tem mais medo, eu não vou em tal lugar porque tal pessoa frequenta aquele lugar. Eu não vou em tal loja, em tal supermercado, porque tal pessoa vai lá e eu não quero olhar na cara dela. Então, quando você tá na fase da paz, você não tem medo de andar na rua. Você não tem medo de andar em lugar nenhum. Você não tem medo de encontrar as pessoas. Porque você sente paz. Eu perdoei, eu verdadeiramente perdoei. Se eu encontrar qualquer pessoa no meio da rua, eu olho, eu cumprimento, eu olho nos olhos. Eu consigo olhar nos olhos, eu consigo dar um sorriso, eu consigo cumprimentar. Eu consigo falar e conversar com a pessoa. Eu não tenho mais ânsia de vômito quando eu escuto o nome da pessoa. Eu não sinto mais ódio. Eu não lembro mais com ódio, com rancor, com ressentimento do que a pessoa me fez. Isso é sentir paz. Você começa a colher os frutos do perdão, entende? A memória é cicatrizada. A sua memória fica cicatrizada. Você lembra, mas não traz dor. Não traz dor mais. É a fase da paz. E a sétima fase do perdão é o bom humor. Olha só o que o perdão traz para você. Você fica bem-humorada, você fica alegre, você é livre, você é liberto, você é curado.
Sua alma é curada. Você tem bom humor, você consegue orar pela pessoa, desejar coisas boas. Senhor, abençoa a alma daquela pessoa. Orar pelos seus ofensores, pelas pessoas que destruíram você, pelas pessoas que acabaram com você. Você consegue orar, pedir que Deus salve, pedir que Deus liberte, pedir que Deus transforme, pedir que Deus transforme a vida, pedir que Deus abençoe em todas as áreas, mas que principalmente o amor, que essas pessoas sejam alcançadas pelo amor do Senhor. Amém? O que nós podemos aprender com o perdão? O que a gente aprende com o perdão? Paulo disse em 2 Coríntios 2:10. Paulo disse em 2 Coríntios 2:10. Eu decido perdoar para não ser vencido por Satanás. Eu decido perdoar para não ser vencido por Satanás. Coríntios 2:10. Perdoa, porque a mágoa, o ressentimento, o ódio, o desejo de vingança é alimento para Lúcifer. Quando você tem raiz de amargura dentro de você, você dá legalidade para Lúcifer. Ele é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Você dá legalidade para ele entrar na tua vida, roubar, matar e te destruir. É isso que ele faz. Decida perdoar. Quando perdoamos, negamos a nós mesmos. Negamos a nós mesmos as nossas verdades, aquilo que a gente tem como certo, entende? Talvez nós estamos tão olhando para a dor, para o sofrimento que essa situação nos causou, nos vendo como vítimas da situação. Então, quando você perdoa, você nega a você mesmo, você nega as suas verdades e você aceita as verdades de Jesus Cristo de Nazaré. Você aceita as verdades da palavra de Deus. Você deixa a palavra de Deus lavar você, limpar você. O perdão é uma ponte. O perdão é uma ponte que une pessoas que se amam. Aleluias, glória a Deus. Relacionamentos de pais com filhos, de marido e mulher, de amizades, relacionamentos lindos que foram quebrados, de irmãos entre irmãos, que foram destruídos por causa do ódio, da amargura. Ei, a vida é uma só, a gente só tem essa vida para viver. Dê uma segunda chance para as pessoas que você ama de verdade. As pessoas que a gente ama, tem pessoas que a gente tem que perdoar e tirar da nossa vida. Você perdoa, você ora e vai buscando em Deus, orar mais e mais por essas vidas e abençoá-las com toda sorte de bênçãos, mas você tira da sua vida. Tem pessoas que você perdoa e você afasta da sua intimidade. Você não tira assim da sua vida. Por exemplo, é uma pessoa que pode frequentar a sua casa, se vier na sua casa, você recebe a visita, tal. Às vezes você visita a pessoa de vez em quando. Então, é assim, é um relacionamento mais distante, mas você não tirou totalmente da sua vida. Por exemplo, se você faz um aniversário, você pode convidar, tal, entendeu? E tem aquelas pessoas que você perdoa e que continuam na sua intimidade. Porque as pessoas que a gente ama muito e que a gente quer que continuem na nossa intimidade, elas não são perfeitas. As pessoas que têm que ficar na nossa intimidade, elas não são perfeitas. Elas podem errar com a gente. Então você decida perdoar. Porque se você for tirar todo mundo da sua vida, até as pessoas que você ama muito, a vida fica sem graça sem pessoas. Então tem que ter pessoas na nossa vida. Então escolha a dedo. Quem são essas pessoas que têm que ficar na sua intimidade? Geralmente é a família da gente, né? Os pais, os irmãos, seu marido, seus filhos. São essas pessoas que têm que ficar na sua intimidade. Então decida dar uma segunda chance para essas pessoas. Perdoa. Coloque alguns limites. Perdoa, aprenda com José. Josué perdoou e ele conseguiu enxergar claramente a situação. Então perdoe que você vai conseguir enxergar claramente
a situação e saber quais são os limites que você tem que colocar, mas ao mesmo tempo sem tirar da sua vida, entendeu? Da sua intimidade, as pessoas com quem você vai compartilhar a sua vida, os momentos bons, as alegrias, compartilhar as tristezas também, entendeu? A importância de perdoar. Eu vou te falar aqui 2 livros que é muito bom. Então, para você perdoar, você tem que começar a orar, fazer campanha de jejum e oração, para você decidir perdoar, estudar versículos bíblicos que falam sobre perdão, como a história de José, e tem tantos outros versículos na Bíblia que falam sobre a importância de perdoar. Assista pregações que falam sobre perdão e leia livros também. Eu vou te indicar 2 aqui, ó. Tem um chamado assim, Faça um Favor a Si Mesmo. Perdoe, da Joyce Meyer. Joyce Meyer é uma evangelista mundial. Ela tem um testemunho muito lindo de perdão. Então, assim, eu acredito que esse livro tem muita autoridade de Deus sobre a vida dela para ela falar de perdão. Porque ela passou por um processo de muita dor. Foi muito destruída por pessoas que tinham o papel de protegê-la, e em vez disso eles destruíram a vida dela, e ela conseguiu perdoar, ela venceu o ódio, ela venceu a dor, ela venceu o ressentimento. Então é uma leitura muito boa. O nome do livro é Faça um Favor a Si Mesmo, Perdoe. E tem um outro livro chamado O Poder do Perdão, de Fred Luskin. O Poder do Perdão, de Fred Luskin. O Poder do Perdão é outro livro também que fala sobre perdão. Então, assim, o máximo que você conseguir estudar sobre perdão, você vai conseguir entender e vai ficar muito mais fácil para você conseguir perdoar. Agora, eu quero orar por você, tá? Nós vamos orar, em nome de Jesus, as cadeias serão quebradas, as algemas serão quebradas e você vai se sentir livre para perdoar, porque foi para a liberdade, meus irmãos, que Cristo nos libertou. Aleluias, eu só vou beber uma água aqui, tá? Só um minuto. Estamos finalizando. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, tá certo? Se você quiser se inscrever no canal, se inscreva, compartilhe nos grupos da família, nos grupos do trabalho, da escola, da universidade, tá certo? Vamos espalhar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela tem frutos. A palavra de Deus é uma palavra viva, então ela tem frutos onde no coração que encontrar, né? Que encontrar espaço para que a palavra germine. Vamos lá, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento nós estamos aqui na Tua presença para te dizer, Jesus Cristo de Nazaré, que Tu és o nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré, Deus Espírito Santo. Nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, para engrandecer o Teu nome, exaltar o Teu nome. Tu és o nosso Deus. A Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti toda exaltação, Senhor. Tu és o Rei da glória, Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nessa hora nós entramos na Tua presença e te pedimos perdão, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor quer que sejamos santos, porque sem santidade é impossível ver ao Senhor. Ninguém verá o Senhor sem santidade, então nos santifique, Espírito Santo de Deus. Santifica, purifica os nossos pensamentos, purifica os nossos sentimentos, purifica os nossos comportamentos, as palavras que saem das nossas bocas. Nos orienta em relação às nossas escolhas, Senhor, em nome de Jesus. E neste momento nos ensina a perdoar, Senhor. Nos ensina a perdoar as pessoas que nos ofendem, que nos machucam, que nos destrói, Senhor. Nos ensina a perdoar aquelas pessoas que desejam a nossa morte, Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nessa hora, Senhor, venha guerrear por nós, venha batalhar por nós. Tu és o nosso general de guerra, Senhor. Em nome de Jesus, nós tiramos a ação do inferno na vida de todas aquelas pessoas que deram legalidade para Lúcifer, Senhor, porque estão magoadas, porque estão ressentidas, porque não sabem perdoar, Senhor. Nós damos uma ordem para que ele saia da vida dessas pessoas, para que ele saia da mente, dos corações, da vida, da casa dessas pessoas, Senhor. Será uma nova história, Senhor. Será um novo
tempo, Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos fogo agora, o fogo de Jeová envolva essas pessoas por dentro e por fora, que toda algema, que todo laço, que toda corda, que todo nó, que toda armadilha, Senhor, em nome de Jesus, seja destruída agora, que todo levante, que toda parede espiritual da mágoa, do ressentimento, do ódio, do desejo de vingança, destruídos agora, em nome de Jesus, com fogo de Jeová. Nós colocamos fogo em Lúcifer, Senhor, em nome de Jesus, destruído agora, amarrado agora, em nome de Jesus, perca toda a força, em nome de Jesus, vá à falência agora, em nome de Jesus, destruído, queimado com fogo agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tu és o nosso general, tu nos dá autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, e nenhum dano será causado nem a nós e nem aos nossos, Senhor, em nome de Jesus, toda represália de Lúcifer cai por terra agora, cai por terra agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, em nome de Jesus, destrói as potestades, destrói os principados, destrói as hostes, as miríades do inferno que tem oprimido essa pessoa, que tem deprimido essa pessoa, que tem possuído essa pessoa com os espíritos familiares, espíritos demoníacos da mágoa, queimados agora, destruídos agora. Sai agora, eu te dou uma ordem, Satanás. Sai dessa vida agora, em nome de Jesus. Ela vai decidir perdoar. Ele vai decidir perdoar em nome de Jesus. Você é livre, meu irmão. Você é livre, meu irmão. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que a sua mente seja tomada por uma vontade de perdoar quem te magoou, que a sua mente agora seja tomada por uma vontade de se ver livre, de se ver livre, de se ver livre da mágoa, do ressentimento, do ódio, do desejo de vingança, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluias! Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, será um novo tempo na sua vida. Rasga essa dívida para você ser livre. Rasga essa dívida para as escamas espirituais caírem dos teus olhos. Você está cego, você está cega de ódio, de amargura, de ressentimento, de desejo de vingança dentro de você. Decida perdoar em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O perdão é luz. O perdão é luz, o perdão destrói as paredes do orgulho, destrói as paredes da mentira, destrói as paredes da inveja, destrói as paredes da impaciência, do nervosismo, da ira, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, Deus de poder! Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jeová Rafa, o Deus que cura, espiritual, emocional e fisicamente. Visita essa vida agora, Senhor. Tu és o Deus onipresente, Tu és o Deus onisciente, Tu és o único Deus, o Deus onipotente, Senhor. Visita essa vida, Pai, liberta, quebra as cadeias, quebra as algemas, Senhor, em nome de Jesus. Deus de poder. Deus de poder e glória, aleluias. Vai, Senhor, vai no profundo, vai no escondido, quebra as maldições hereditárias do ódio, da amargura, da ira, do ressentimento, do desejo de vingança, Senhor. Quebra essas maldições, queima essa raiz de amargura com teu fogo consumidor, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Leva essa pessoa, Senhor, Espírito Santo de Deus, leva essa pessoa lá quando ela estava no ventre da mãe dela. Tudo aquilo que ela recebeu quando ela era uma sementinha, quando ela era um feto dentro da barriga, Senhor. Tudo quando ela estava sendo gerada dentro da mãe dela, Senhor. Em nome de Jesus. Homens e mulheres, leva agora, Senhor, quando estava dentro do ventre da mãe, tudo aquilo que recebeu e que contribui para esse coração cheio
de amargura, de ressentimento, de desejo de vingança, arranca agora, Senhor. Mostra pra essa pessoa o que ela tem que perdoar. Tem que perdoar a mãe, tem que perdoar o pai, tem que perdoar pessoas que fizeram a mãe ficar nervosa. Tem que perdoar pessoas que destruíram a mãe ali enquanto ela estava gestante, que falaram coisas que machucaram. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, perdoa, decida perdoar a sua infância, leva essa pessoa na infância, momentos que ela vê o que causou dor, o que causou destruição, Senhor, decida perdoar. Oh, Deus, envolve essa pessoa com o teu fogo, Espírito Santo de Deus, ensina essa pessoa a perdoar, mostra pra ela, em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor, você consegue vencer essa dor. Você consegue vencer essa dor. Oh, aleluias! Leva essa pessoa na infância, leva essa pessoa na adolescência, leva essa pessoa no início da juventude, leva essa pessoa na fase adulta, leva essa pessoa agora no momento presente, ensina essa pessoa a perdoar, Senhor. Em Cristo você pode. Em Cristo você pode todas as coisas. Você consegue perdoar em Cristo. Em Cristo você consegue. Leva essa situação para as alturas. Leva essa situação para as alturas. Lá nas alturas, perto de Jesus. Perto de Jesus você consegue perdoar. Você consegue perdoar em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, Deus de amor. Ensina essa pessoa a ter o perdão como estilo de vida. Mesmo em meio à dor, que ela consiga perdoar. Mesmo vivendo o deserto, que ela consiga perdoar em nome de Jesus. Que ela aprenda, que ela sinta o sabor do perdão na vida dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, parece amargo. Receba o perdão de Deus. Confesse os seus pecados agora para o Senhor. Receba o perdão de Deus na sua vida. Oh, aleluia. Você que está escutando esse áudio, eu tenho um grupo, um grupo de WhatsApp. Lá a gente compartilha a palavra de Deus, oração, louvores. Se você quiser entrar nesse grupo, você pode mandar mensagem aqui no canal mesmo do YouTube. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal chamado Eu Tenho um Presente para Você. Nesse vídeo, na descrição desse vídeo, eu tenho um link de um canal de Telegram. Você pode me chamar por lá também. Você pode me chamar pelo Telegram. E aí a gente conversa pelo Telegram e eu te envio e você me passa o seu WhatsApp para eu te adicionar no grupo de WhatsApp no grupo de WhatsApp onde a gente tem esses momentos de estudo da palavra de Deus, tá? Quando a gente tiver com 200 pessoas no grupo lá de WhatsApp, a gente vai começar a estudar a palavra de Deus. Todo dia um pouquinho, tá bom? E se você quiser fazer parte desse grupo, lá não é um grupo, é um grupo fechado, só eu mando mensagens, tá? É um grupo privado, só eu mando mensagens. Então, e não é sempre que eu mando mensagens, não. Então, você não precisa se preocupar assim, eu não gosto de entrar em grupo porque manda muita mensagem lá. Não manda muita mensagem, tá bom? Então, se você quiser, você ou manda mensagem aqui no YouTube, ou então você vai nesse vídeo meu chamado Eu Tenho um Presente pra Você. É um vídeo que é de umas formiguinhas. É umas formiguinhas no... É uma foto de umas formiguinhas. É uma foto de umas formiguinhas. Aí lá na descrição do vídeo tem um link pro Telegram. Você entra lá, me chama, envia seu número de WhatsApp que eu te adiciono no grupo do Fique na paz, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que o Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré esteja na sua mente, no seu coração. Você é livre das amarras do pecado, você é livre da amargura, do ódio, do ressentimento. Você vai ver, no início é muito difícil perdoar, mas decida praticar o perdão. É racional, é uma decisão, mas ao mesmo tempo é uma guerra espiritual que a gente enfrenta. Mas depois vai ficando cada vez mais fácil, cada vez mais fácil, cada vez mais fácil. Tá bom? Fique na paz. Amo a sua vida, conte com as minhas orações. Tchau, tchau.